queridos irmãos, graça e paz. Certamente esse nosso culto online não substitui o nosso culto presencial de quinta-feira, quando nos reunimos para louvar a Deus, para orar, interceder uns pelos outros e também para ouvir uma mensagem da palavra de Deus. Não substitui, mas é o que nós temos no momento. E eu espero então que os irmãos possam aproveitar essa hora, ficarem conosco até o final. E se no final você tiver algum pedido de oração para fazer, pode deixar esse pedido no comentário do vídeo e que estaremos a orar por você. Bem, eu quero passar agora para o estudo que estamos a fazer na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Nós já vimos que Paulo declarou essa igreja como uma igreja modelo, uma igreja que estava a servir de exemplo para as demais igrejas na Macedônia, na Acaia. E Paulo, então, ele exalta algumas virtudes dessa igreja, a sua obra de fé, o seu trabalho de amor, a sua esperança na segunda vinda de Jesus a esse mundo para levar a igreja. E Paulo também exalta o amor dessa igreja, de uns pelos outros, e também o apego que a igreja tinha pela palavra de Deus. Ela foi capaz de ouvir a pregação de Paulo, não como uma pregação de homem, mas como palavra de Deus, e colocou aquela palavra em prática. Então tudo isso fazia dessa igreja, ou fez dessa igreja, uma igreja modelo. Mas agora, no capítulo 4 e capítulo 5, que são os capítulos onde Paulo conclui esta carta, Paulo se dedica a fazer algumas exortações à igreja. São capítulos conclusivos. Lá no capítulo 4, versículo 1, Paulo deixa claro isso quando ele diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus. Finalmente, irmãos. Era então a conclusão da sua carta, e ele vai concluir com algumas exortações. E hoje eu quero considerar com os irmãos algumas dessas exortações feitas pelo apóstolo Paulo. A primeira que eu quero considerar está no versículo 1 do capítulo 4, quando Paulo diz assim: assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Então aquela igreja ela havia recebido instruções iniciais de como convinha andar e agradar a Deus. E assim a igreja estava a fazer, mas Paulo desejava que a igreja progredisse nisso cada vez mais, o que ele havia dito. Então aqui ele exorta a igreja ao crescimento espiritual, à maturidade cristã. Não sei se os irmãos vão lembrar, mas na semana passada, quando eu falei que Paulo exaltava a igreja pelo seu amor fraternal, mas Paulo também mostrou que o amor nunca é suficiente, que devemos crescer no amor, devemos amar cada vez mais. E Paulo diz isso à igreja: vocês já têm amor, vocês se amam, mas eu quero que vocês progridam nisso cada vez mais. E eu falei para os irmãos que a razão de crescer no amor é porque o padrão do nosso amor é o amor de Jesus. Jesus disse que devemos amar aos nossos irmãos assim como ele nos amou. Então, enquanto nós não alcançarmos esse nível de amor, o mesmo amor de Jesus, devemos crescer no amor. E o mesmo Paulo agora aplica à maturidade espiritual.
Então aqui Paulo os exorta a que crescessem também em todos os aspectos da vida espiritual, não só no amor, mas em todos os aspectos. Porque nenhum crente ele é o suficientemente maduro, né? Nenhum crente já cresceu num ponto que não precisa mais crescer. Isso porque também o nosso padrão de crescimento é Jesus. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz que nós devemos alcançar a estatura do varão perfeito. Então essa é a nossa medida de crescimento. Enquanto não crescermos ao ponto de chegarmos na estatura do varão perfeito, que é Jesus, nós precisamos continuar a crescer. Então essa é a primeira exortação que Paulo faz aqui, né? Exortação para o amadurecimento espiritual, para a maturidade cristã, para o crescimento espiritual. A segunda exortação que eu quero considerar com vocês é que Paulo os exorta à pureza sexual. Ele diz no versículo 3 ao versículo 5, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios, porque não conhecem a Deus. Essa exortação era uma exortação muito necessária naquela época, como é ainda hoje, mas porque naquela época a promiscuidade sexual era muito grande, principalmente a prática da prostituição. Inclusive, na cidade onde Paulo escreveu essa carta aos Tessalonicenses, lá em Corinto, e lá tinha as prostitutas sagradas que mantinham relação sexual com os sacerdotes. O ato sexual dos sacerdotes com as prostitutas sagradas era considerado ato de culto. Então, se a prostituição podia ser considerada sagrada, imagine a influência disso na cultura da época. Por isso o apóstolo Paulo diz: fugi, que vos abstenhais da prostituição. Uma outra exortação de Paulo é que fossem honestos em seus negócios. Ele diz no versículo 5, ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum. Em outras palavras, sejam honestos em todos os seus negócios. Não engane em negócio algum. A honestidade, ela é imprescindível para um verdadeiro cristão. Outra exortação que Paulo faz, nós encontramos do versículo 11 ao versículo 12, é que eles deveriam trabalhar com suas próprias mãos para o seu sustento. Procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Havia um problema naquela igreja, como eles esperavam a volta de Jesus Cristo para breve, né? Eles viviam nessa esperança, nessa expectativa de que Jesus Cristo voltaria a qualquer momento. Alguns pararam de trabalhar, pensaram, não tem mais que trabalhar porque Jesus vai voltar amanhã. Então alguns pararam de trabalhar e estavam a viver da caridade de outros. E Paulo diz, não, enquanto vocês esperam a volta de Jesus, trabalhem. Outra exortação é sobre como deveriam lidar com seus líderes espirituais. Isso já encontramos lá no capítulo 5, versículo 12 ao versículo 13, Paulo diz assim: rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra.
tende paz entre vós. Então Paulo diz que eles deviam reconhecer os seus líderes espirituais, aqueles que os presidiam, aqueles que os admoestavam, em outras palavras, trazendo para o tempo de hoje, reconhecer seus pastores, seus líderes espirituais. E nesta carta, Paulo ele indica algumas formas desse reconhecimento. Como reconhecer? Em primeiro lugar, valorizar e obedecer a palavra pregada. Porque Paulo diz ali, os que vos admoestam. Então é necessário que aqueles que ouvem, que a igreja possa dar valor à admoestação dos seus líderes, do seu pastor, né? E obedecer a palavra pregada. No versículo 20 e 21, Paulo diz assim: não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. O que é a profecia? A profecia, aqui no caso, é a mensagem anunciada com base na palavra de Deus. Por isso Paulo diz, examinai tudo. Examinem tudo. Se essa palavra que o pastor está a pregar, que o líder espiritual está a pregar, está baseada na palavra de Deus, então retenha. Receba esta palavra como palavra de Deus e não como palavra de homem. Na verdade, eles já praticavam isso. Lá no capítulo 2, versículo 13, Paulo fala sobre isso, pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que credes. Então eles receberam a palavra que Paulo pregou, não como palavra de homem, mas como palavra de Deus. Essa é uma forma de reconhecer o líder espiritual, o pregador, o pastor. Receber a palavra que ele está a pregar, não como uma palavra qualquer, não como uma palavra de homem, mas como palavra de Deus e obedecer esta palavra. Então, além de praticar a palavra, de valorizar e obedecer a palavra pregada, outra forma de reconhecimento estava no cuidado com o sustento material e espiritual do pregador, do pastor, do líder espiritual. Ainda que Paulo não recebeu sustento daquela igreja e não recebeu por uma questão de estratégia, ele não negava que, como apóstolo, ele tinha esse direito sim. Por exemplo, ele diz lá no capítulo 2, versículo 6, e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Então Paulo diz, eu podia ser-vos pesados, eu podia receber sustento de vocês, mas eu preferi não receber por uma questão de estratégia. O mesmo direito ele comunicou aos coríntios. Lá na cidade de Corinto, Paulo também não recebeu sustento. Ele tinha uma profissão, ele era fazedor de tenda, ele fabricava tendas. Então, ele preferiu dedicar-se também a essa profissão, a fabricar e vender tendas para conseguir o seu sustento e dessa maneira estar livre para pregar também o evangelho sem que ninguém insinuasse que ele estava ali por qualquer interesse ou por motivo de ganância. Mas ele não deixa de reconhecer esse direito lá quando ele escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14, ele diz assim: assim o Senhor também ordenou aos que proclamam o evangelho, que igualmente vivam do evangelho. Então Paulo aqui ele se baseia numa palavra de Jesus, ele diz que foi ordem do Senhor, assim o Senhor também ordenou, aos que proclamam o evangelho que igualmente vivam do evangelho. Certamente ele está a basear-se na palavra quando Jesus disse, digno é o obreiro
do seu salário ou do seu ordenado. Mas além do cuidado material, Paulo também mostra uma outra maneira de reconhecer o seu líder, é através do cuidado espiritual, principalmente pela oração. Lá no versículo 25, Paulo diz, do capítulo 5, Paulo diz: irmãos, orai por nós. Então Paulo ele pedia a oração dos crentes, ele reconhecia a importância da oração dos crentes. E qual era a motivação para o reconhecimento, para que eles pudessem reconhecer aqueles que presidiam sobre eles, aqueles que admoestavam a palavra, né, os seus líderes espirituais, os seus pastores? Qual devia ser a motivação? Paulo diz que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. A motivação devia ser o amor, e a razão do amor, a causa, era a obra que eles realizavam. Por causa da sua obra, não era uma obra comum, era uma obra de Deus que lhes foi dada por Deus. Então, por causa da sua obra, diz Paulo, que os tenhais em grande estima e amor. Então, Paulo continua no capítulo 5 ainda com outras exortações. A partir do versículo 15 até o versículo 19, Paulo diz: vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Não extingais o Espírito. Então aqui Paulo exorta a não dar a outro mal por mal, mas seguir sempre o bem, quer dizer, não buscar vingança, não buscar revanche, regozijar-se sempre no Senhor, orar sem cessar, ter uma vida ativa e constante de oração, em tudo dar graças. E finalmente ele diz: não extingais o Espírito. O que significa extinguir o Espírito? É anular o Espírito, anular a obra do Espírito Santo. Nós anulamos o Espírito quando não ouvimos a sua voz. Ele nos fala através da palavra, nos fala através dos pregadores, nos fala através de conselhos de crentes maduros. E quando nós não ouvimos, quando nós não fazemos caso, nós estamos a anular ou a extinguir o Espírito Santo. Então, irmãos, eu quero chamar a atenção para concluir que essas exortações foram dadas a uma igreja madura, a uma igreja que Paulo diz servir de exemplo, de modelo para outras igrejas. Então, se aquela igreja madura, aquela igreja modelo precisava dessa exortação, quanto mais nós. Então, que prestemos atenção à exortação que Paulo faz aqui, às exortações e principalmente a essa última exortação para não anular o Espírito Santo, não extinguir o Espírito Santo, mas devemos ouvir a voz do Espírito e colocar em prática as exortações que, através da palavra de hoje, nos foram dadas pelo Espírito Santo. Ouvir o que ele nos falou hoje e colocar em prática. Que Deus possa abençoar todos os irmãos. E mais uma vez eu digo, se você tiver algum pedido de oração, deixa aí seu pedido no comentário. E se este vídeo abençoou a sua vida, compartilhe com outras pessoas. Se você não está inscrito no canal, que se inscreva, deixa aqui também o seu sinal de positivo, o seu like, porque isso é importante para sabermos se realmente estamos a conseguir alcançar vocês naquilo que queremos, que é a edificação da nossa igreja. Que o Senhor a todos abençoe.